Ei, sobreviventes! Hoje trago para vocês uma obra nova chamada de Your Head's Fallen Off Again, de Zhu Zixi, Lily Club, com roteiros de Lan Mei Shen Yao Lin e arte de Tong Shen Yongbao. É um manhua yuri em andamento que combina ação, fantasia, romance e zumbis. Seu enredo gira em torno de uma zumbi única, a única capaz de sobreviver sem cabeça, que adota uma postura pacífica e camuflada para se proteger, mas tudo muda quando descobre que sua ex-namorada se tornou uma implacável caçadora de mortos-vivos. Como a trama é um misto de suspense, romance trágico e protagonistas com passado e destino entrelaçados, além de um plot twist absurdo e hilário. O lançamento mais recente refere-se ao capítulo 13, intitulado Ação em Paralelo, com atualização em julho ou agosto de 2025. O manhua explora o universo zumbi dentro de uma dinâmica mulher contra zumbi estilo romance, com tons dramáticos e algumas pitadas de humor negro. No meio da comunidade fã, há comentários sobre censuras de cenas íntimas entre as protagonistas, um tema recorrente em obras Yuri Dynasty Scans. Gêneros: Yuri, ação, zumbis, fantasia. Conceito central: zumbi que solta a cabeça, mas sobrevive, mas ex-namorada que virou caçadora de mortos-vivos. Status: publicação ativa, com capítulos recentes chegando ao 13º. Tom da obra: dramático, intenso, mas também irreverente e surpreendente. Sobreviventes, lembrem-se de inscrever no canal se não for inscrito. Deixe o seu like e ative o sininho de notificações para fortalecer o canal. Se aparecer o botão de hypar, clique nele para ajudar no engajamento do canal. Uma mão estava firmemente amarrada ao alto da cama, refletindo submissão e vulnerabilidade. Na penumbra, alguém vestido de marrom observava a cena em silêncio, transmitindo uma sensação estranha de aceitação, como se aquela situação tivesse sido cuidadosamente planejada. Sobre a cama, a morena presa questionava o motivo de sempre ser mantida amarrada. A loira, fria e debochada, respondeu sem piedade. Ela não passava de uma substituta. Suas palavras afiadas deixavam claro que para ela, aquele vínculo jamais poderia ser verdadeiro. Após beijar o pescoço da loira, a morena esboçou um sorriso enigmático. Aquele gesto parecia um desafio, um convite carregado de segundas intenções. Sua expressão refletia provocação, como se esperasse descobrir até onde aquela mulher suportaria sua ousadia. A loira bufou, irritada, mostrando completo desprezo. Virando-se, encarou a morena que tentava disfarçar. Seu olhar de desagrado denunciava que aquela encenação estava longe de agradar, tornando evidente a tensão crescente entre elas. Com sarcasmo afiado, a loira disparou sua crítica cruel. Declarou se aquela era toda a sua capacidade, ela não duraria muito ao seu lado. O tom carregado de deboche atingia fundo, deixando claro que, em sua visão, ela não passava de um fracasso descartável. A morena regalou os olhos, mas rapidamente recuperou a postura. Quis demonstrar controle, recordando o acordo entre elas. Sua função era ajudá-la a superar a perda da ex. Mesmo diante do desprezo, reforçou que esse era o verdadeiro motivo de estar ali. Em um movimento repentino, ela rompeu suas amarras e tomou o controle. Empurrou a loira para a cama, posicionando-se sobre ela. Com um olhar determinado, declarou que teria de agir com firmeza. Sua atitude revelava que não pretendia mais se submeter. Surpresa com a ousadia, a loira franziu o senho em fúria. Suas palavras cortaram como lâminas. Aquilo não estava no contrato. Havia sido claro desde o início que apenas ela tinha o direito de usar poderes. A quebra da regra acendeu o conflito entre elas. O olhar da loira suavizou-se por um instante. Ignorando os detalhes, afirmou que o mais importante era seguir o coração. A morena então a beijou intensamente. A paixão tomou conta e, dessa vez, ela correspondeu, como se o desejo fosse maior que qualquer contrato. Em um gesto firme, ela retirou as luvas da loira e prendeu suas mãos com delicadeza e força ao mesmo tempo. Ali, o desejo explodia em intensidade, e a consumação daquele amor se tornava inevitável.
Ambos estavam entregues àquele vínculo ardente. Cercadas por uma aura luminosa, as duas começaram a levitar no ar. Unidas por um beijo apaixonado e de mãos entrelaçadas, pareciam suspensas em outra dimensão. A energia que os envolvia transbordava como se sua paixão tivesse transcendido a realidade. O casal, cada vez mais entregue, flutuava em um cenário surreal. Abraçadas, eram envolvidas por pétalas cor-de-rosa que dançavam no ar. A atmosfera mágica reforçava o laço criado entre elas, como se o próprio universo celebrasse aquela união. Após o ápice da entrega, ela encarou em busca de resposta. Questionou se havia sido bom para ela. A loira, séria e distante, fechou o semblante. Sua frieza cortava como gelo ao responder que a morena deveria parar de ser boba, frustrando sua expectativa. A morena a envolveu em um abraço apertado, tentando confortá-la, mas a tristeza em seus olhos era evidente. Em silêncio, pensava consigo mesma. Até quando essa farsa continuaria? A dúvida corroía seu coração, deixando claro que algo não estava certo ali. Em 2036, um acidente devastador abalou o laboratório central do governo. O descuido dos responsáveis abriu caminho para uma tragédia irreversível. De forma estranha e cambaleante, uma funcionária saiu às ruas, carregando consigo as consequências fatais. Debilitada, a mulher atravessava uma faixa de pedestres quando desabou no asfalto. Seu corpo se contorcia em dor, mas ninguém parava para ajudar. Os transeuntes a ignoravam, como se sua agonia fosse invisível, revelando o egoísmo cruel da humanidade. Um jovem, diferente da multidão indiferente, se aproximou. Ajoelhou-se ao lado da mulher caída, preocupado, e tentou socorrê-la. Sua voz carregava compaixão, mas também incerteza, pois não sabia o que estava por trás daquele sofrimento inexplicável. Quando ergueu o rosto, a mulher revelou o terror em sua transformação. Seu corpo se tornara grotesco, a aparência deformada lembrava um pesadelo vivo. O ambiente urbano mergulhou em horror, como se a ficção dos filmes tivesse invadido a realidade. Em seguida, a criatura atacou ferozmente o rapaz que tentara ajudá-la. Gritos de pavor ecoaram pelas ruas. Pessoas corriam desesperadas, clamando em desespero. Era um zumbi. O caos se instaurava diante do primeiro surto que ninguém soubera prever. O vírus espalhou-se com velocidade devastadora, transformando inocentes em monstros. As cidades sucumbiram ao pânico. O mundo mergulhava em trevas, onde o inferno já não era uma metáfora, mas uma realidade cruel e insuportável diante de todos. Contudo, inspirados por histórias de ficção, civis, governo e militares uniram forças. Lutaram juntos contra a peste, enfrentando o impossível. Essa união inesperada conteve a propagação do vírus em apenas um ano, salvando a humanidade do colapso total. No ano seguinte, a sociedade tentava reconstruir-se. Muitos chamavam de normalidade, mas era apenas um novo normal, frágil e estranho. Pequenos surtos ainda surgiam, lembrando a todos que a paz não era definitiva, mas apenas uma trégua temporária. 2 meses depois, policiais se viram acuados diante de um veículo destruído. A tensão era extrema e tiros ecoavam em todas as direções. Em meio à fumaça e ao caos, buscavam conter uma ameaça que parecia desafiar completamente sua compreensão. O alvo era um zumbi gigantesco que carregava caixas arrancadas do carro destruído. Mesmo alvejado por inúmeros disparos, não demonstrava dor ou fraqueza. Seguia em frente, implacável, como se fosse invulnerável a qualquer tipo de ataque humano. O desespero tomou conta quando nem as armas mais pesadas surtiram efeito. Um policial, em choque, disparava freneticamente, incapaz de acreditar. Sua voz aflita ecoava no ar. Que criatura mutante era aquela, imune a balas, desafiante das leis humanas? Sob a chuva de balas, o zumbi mutante virou-se lentamente. Seu corpo parecia ignorar os disparos, deixando os policiais em choque. Um deles, aflito, gritou que aquilo não era um zumbi comum, mas sim alguém infectado de propósito, transformado para ser uma arma viva. Nervoso,
Um policial vociferou: "Onde estavam os limpadores?" O parceiro respondeu que já havia contatado a equipe e que chegariam em 10 minutos. O primeiro não acreditou e explodiu em fúria. 10 minutos em meio ao caos pareciam uma eternidade insuportável. O desespero aumentava. O policial, quase em pânico, disparou. Como os super-humanos poderiam demorar tanto? Seriam eles presos em um engarrafamento? Sua revolta mostrava o quão impotentes estavam diante do mutante, incapazes de resistir por muito tempo. Então, como um raio em meio à noite, surgiu uma mulher loira. Saltou alto sobre os policiais, surpreendendo-os. Sua chegada trouxe alívio imediato. Em meio ao terror, eles sorriam pela primeira vez, vendo a esperança encarnada diante de seus olhos. O policial, mais aflito, abriu um largo sorriso ao reconhecê-la. Com alívio, apontou para seu uniforme preto e disse animado: "Ela é uma deles!" O respeito em sua voz revelava que aquela mulher pertencia ao grupo lendário dos Guerreiros Limpadores. Sem hesitar, a loira ergueu sua perna e acertou o zumbi mutante com um chute devastador em chamas. Seu olhar firme irradiava autoridade. Com voz firme, declarou: "Você tem o direito de permanecer em silêncio." O impacto ecoou como sentença final. O golpe brutal lançou o zumbi contra a lataria de um carro estacionado. O veículo se amassou como papel diante da força sobre-humana. O barulho metálico reverberou na rua, mostrando que aquela luta estava em um nível além da compreensão humana. Ferido e cambaleante, o mutante caiu no chão. Tentava se levantar, mas seus movimentos eram lentos, quase mecânicos. Apesar da resistência anormal, estava visivelmente danificado. O monstro começava a ceder diante da fúria da loira. Impressionados, os policiais assistiam à cena sem acreditar. Um deles comentou com entusiasmo: "Ela é realmente uma máquina de combate." E acrescentou: "Alguns a chamam de as quádruplo do baralho." Sua reputação era lendária, quase mítica. Cercada por uma aura flamejante, Alice concentrou sua energia cinética. O ar vibrou ao redor dela, refletindo o poder absoluto. Com um ataque devastador, lançou sua força contra o zumbi, que já mal conseguia manter-se consciente após tantos golpes. Alice elevou o monstro com a pura força de sua energia. O zumbi mutante flutuava, preso, imóvel, incapaz de reagir. A cena era quase irreal, como se a gravidade tivesse sido negada. O poder que emanava dela revelava um domínio completo da batalha. Em seguida, sem hesitação, lançou o corpo do mutante com violência brutal contra o asfalto. O impacto foi tão forte que rachaduras se espalharam pelo chão. A rua inteira pareceu tremer diante da queda, selando o destino daquela criatura amaldiçoada. Contemplando o corpo imóvel aos seus pés, Alice permaneceu séria. Seu olhar transmitia frieza e determinação. Para ela, derrubar aquele inimigo não era glória, mas apenas mais uma missão cumprida, um fardo inevitável em sua vida marcada por perdas. Um dos policiais, ainda atônito, explicou: "Ela é conhecida como uma das 4 mais, a mais popular, a mais forte, a mais lucrativa em vendas e, sobretudo, a mais cruel." Foi assim que Alice se tornou a líder indiscutível da equipe de limpeza. O policial prosseguiu: "Dizem que há 2 anos, no auge do caos zumbi, ela perdeu sua outra metade. Essa tragédia alimenta seu ódio contra as criaturas. Cada golpe, cada batalha travada, carrega a marca de uma dor que jamais pode cicatrizar." 3 policiais correram até Alice, tomados pela gratidão. Ofegantes agradeciam fervorosamente, reconhecendo que sem ela estariam mortos. Suas palavras transbordavam respeito e alívio, mas Alice permanecia distante, como se aquilo nada significasse. Sem olhar para trás, Alice lhes respondeu friamente. Disse para escreverem no relatório que o zumbi havia caído sozinho ou que eles próprios tinham resolvido. Sua indiferença deixava claro. Ela não buscava reconhecimento, apenas resultados. O perímetro foi isolado. Peritos analisavam o corpo destruído enquanto Alice, em silêncio, observava.
Seus olhos carregavam a sombra da desconfiança, como se soubesse que aquela batalha não havia terminado, mas apenas aberto uma nova ferida. Rompendo o silêncio, Alice dirigiu-se a um dos peritos. Sua voz firme ordenou: leve o carro embora imediatamente. O homem apenas assentiu, compreendendo que a presença dela não admitia contestação. A autoridade era natural em cada gesto. Então, uma voz estranha ecoou, uma frase fria, cortante: temo que isso não vá funcionar. Surpresa, Alice girou o corpo, pronta para enfrentar quem ousava contradizê-la. O ar ficou denso, como se o perigo tivesse retornado de forma inesperada. Diante dela, surgiu uma mulher alta, coberta por um sobretudo preto, chapéu e máscara. A estranha afirmou com calma que cuidaria da situação. Sua postura imponente e misteriosa contrastava com o caos ainda recente da batalha. Alice, espantada, manteve-se em silêncio. Seus pensamentos, no entanto, eram inquietos. Ela não conseguia sentir energia vital alguma emanando daquela desconhecida. Um arrepio percorreu seu corpo. Afinal, quem diabos era aquela mulher enigmática? A mulher mascarada passou por Alice com firmeza. Declarou que estava ali para levar o corpo do zumbi. Sua confiança inabalável soava perturbadora, como se fosse dona de uma autoridade invisível que não precisava de explicações para se impor. Quando a estranha passou ao seu lado, Alice sentiu-se desconfortável. Em seus pensamentos, algo a perturbava ainda mais. Aquele cheiro era familiar, evocava lembranças profundas, mas sem sentido aparente. O mistério aumentava a tensão no ar. Quase de imediato, um turbilhão de emoções invadiu a Alice. Seu peito queimava com uma sensação esquecida. Em silêncio, reconheceu. Apenas aquela presença poderia fazê-la sentir o coração bater novamente. A revelação a deixava em puro conflito interno. A mulher misteriosa, ao passar por Alice, suspirou profundamente. Lágrimas de alegria escorriam por seus olhos marejados. Murmurou para si mesma, tomada por emoção: "Ah, o coração perdido há tanto tempo voltou a bater forte." Mas de repente, a estranha foi surpreendida. Um golpe a atingiu por trás, lançando-a violentamente ao chão. Atordoada, tentou se recompor, murmurando: "O zumbi, agora mesmo!" Sua voz falhava, como se ocultasse algo mais sombrio. Alice avançou, golpeando-a nas costas com brutalidade. Sem piedade, disse então o acusador: "Não há erro, essa vadia também é um tipo de zumbi. Seus truques não me enganam." O legista, observando, murmurou: "Entendo, ainda é uma raça de baixa inteligência." Tomada por fúria, Alice ergueu o punho. Sua aura transbordava vingança. Engatilhou outro soco e bradou com firmeza: "Você tem o direito de permanecer em silêncio, e tudo o que disser será usado contra você." Sua voz ecoava como sentença implacável. Aflita, a mulher misteriosa ergueu uma mão trêmula, enquanto a outra pressionava o peito. Suplicou com a voz embargada: Espere, ouça-me. Não faça isso." Havia desespero em cada palavra, como se carregasse um segredo urgente e terrível. A Alice não reculou. Avançou ainda mais enfurecida e gritou, interrompendo-a: "Não se esqueça, qualquer coisa que disser pode e será usada contra você em tribunal." Sua raiva era combustível, cegando-a para a súplica da estranha. Em puro desespero, a misteriosa mulher gritou: "Calma! Há uma bomba dentro do corpo do zumbi mutante. Ela não pode ser removida." Seu tom apavorado fez o silêncio pesar no ar, revelando a gravidade mortal da situação. O choque atingiu Alice como um trovão. Ela parou abruptamente, recuando o punho prestes a golpear. O ar se encheu de tensão. Pela primeira vez, hesitou diante daquela mulher enigmática. Algo em sua voz parecia verdadeiro demais para ser ignorado. A mulher misteriosa suspirou, tomada por alívio. Sua voz engasgada rompeu o silêncio. "Ufa! Finalmente você entendeu. A gravidade é maior do que imagina." Seus olhos brilhavam de medo e sinceridade, mostrando que aquela revelação não era um blefe.
Então, de maneira grotesca e surreal, sua cabeça se desprendeu, foi lançada ao ar, girando como um objeto macabro. O corpo permaneceu inerte, enquanto a cabeça rodopiava no vazio, como se desafiasse as leis naturais da vida e da morte. No giro grotesco, a cabeça gritava palavras incompreensíveis. O vento abafava o som, tornando-o impossível decifrar. Em pensamento, a mulher misteriosa reclamava: "Não consigo ouvir a mim mesma. O vento da boca distorce tudo." Alice assistia atônita à cena grotesca. Observava a cabeça girando no ar e murmurou com desprezo: "Ela disse algo? Deixa pra lá. Provavelmente era só mais uma bizarrice sem sentido." Sua frieza ocultava a inquietação que lhe corroía por dentro. Enquanto isso, os legistas levavam o corpo do zumbi mutante. Um deles comentou: "Infectados voluntários. Loucos que se injetaram com o vírus zumbi modificado após a restauração da ordem. Fanáticos em busca de poder, mesmo à custa da própria humanidade." O legista explicou em tom sombrio: "Eles fazem isso porque existe uma chance em 1000 de despertar superpoderes. Para aperfeiçoar o vírus, capturam inocentes e conduzem experimentos brutais. Um inferno criado pela ganância da própria raça humana." Após obterem poderes, esses infectados atacavam tanto civis comuns quanto outros super-humanos. O objetivo era claro: assassinar e testar mutações. Tudo em busca de um vírus mais letal e eficaz. A crueldade deles não tinha limites ou moralidade. Diante disso, lágrimas desceram pelo rosto de Alice. Cerrou os dentes, tomada pela dor e ódio, e pensou: por quê? Como esses canalhas conseguem sobreviver? Enquanto isso, aquela pessoa, aquela que tanto lutou, jamais voltou para mim. Em sua mente, uma lembrança surgiu vívida. A pessoa que ela amava olhou para trás e disse com voz firme: "Ei, Alice, você deve sobreviver." Essas palavras ecoaram, marcadas pela dor da despedida e pela coragem que ela nunca esqueceu. A memória prosseguiu. Alice chamava desesperada, mas a pessoa se virava, afastando-se sem olhar para trás. O vazio da separação era como uma ferida aberta que até hoje sangrava em seu peito, alimentando sua ira contra os infectados. De volta ao presente, agentes abriram fogo contra a cabeça da estranha que saltitava pelo asfalto. A cena era grotesca. A cabeça se esquivava habilmente, desviando das balas que ricocheteavam ao redor, como se tivesse vontade própria. A cabeça saltitante e aflita gritou em desespero: "Todos, saiam do meu caminho." O caos se intensificava, enquanto os disparos não cessavam. O som das balas ecoava pelas ruas, criando uma sinfonia macabra de violência e pavor. Atônita, Alice murmurou: "Como isso é possível? Nunca houve um usuário capaz de sobreviver decapitado. Só pode ser um novo vírus modificado." Um agente suando frio gritou revoltado: "Caralho, não consigo acertar essa porra." Em reflexo preciso, Alice avançou. Com a ponta de sua bota, pisou nos cabelos da cabeça saltitante, prendendo-a contra o chão. O impacto foi firme, carregado de raiva e domínio. A multidão assistia sem acreditar no controle que ela impunha. Com a cabeça presa sob sua bota, Alice se abaixou, olhos firmes e gelados. Questionou em tom cortante: "Pare! Do que estava falando agora mesmo?" Sua voz era uma lâmina, buscando arrancar a verdade daquela aberração em forma de mulher. Enquanto isso, o corpo do zumbi mutante, já sem vida, havia sido jogado no porta-malas da viatura policial. De repente, um som perturbador ecoou. Tic-tac insistente, metálico, um relógio da morte prestes a selar o destino de todos. O som cortante do tic-tac invadiu os ouvidos de Alice. Lembrou-se imediatamente das palavras ditas pela mulher misteriosa. O sangue gelou em suas veias. Em pânico, gritou: "Esse som? Ah, não! A revelação caiu como sentença fatal." A Alice percebeu o perigo iminente e correu até o agente. Com firmeza, gritou: "Abaixe a cabeça!" O policial, sem entender, arregalou os olhos e questionou confuso: "O quê?" Seu tom mostrava surpresa, mas não houve tempo para respostas antes da catástrofe.
A explosão rasgou o ar. O corpo do zumbi mutante detonou no porta-malas, espalhando destroços em todas as direções. Alice protegeu o agente ao seu lado, cobrindo-o com o próprio corpo, enquanto o clarão iluminava a noite em um espetáculo aterrador. Uma segunda explosão, ainda mais violenta, sacudiu tudo. A viatura foi destruída, lançando chamas e destroços pelo ar. O impacto fez todos se afastarem rapidamente. O chão tremeu. O calor abrasador obrigava a multidão a recuar em desespero. Em meio ao caos, Alice abriu os braços, emanando um campo de força protetor. Pensou aflita. A explosão foi rápida demais. Não houve tempo de erguer a barreira protetora para todos. Seu semblante endureceu diante da impotência da situação. 2 infectados voluntários surgiram um após o outro. Alice percebeu tarde demais. A distração servira para maximizar o número de vítimas. Pensou furiosa. Bem debaixo do meu nariz, essas pessoas estavam todas em risco sem perceber. Após a explosão, os sobreviventes trocaram palavras nervosas, tentando entender. O que aconteceu? Foi uma explosão? Mas logo a tensão virou alívio. Tivemos sorte, todos estão bem. As vozes se misturavam, enquanto a incerteza pairava no ar. Observando ao redor, Alice suspirou de alívio. Graças a Deus, ninguém se feriu. Talvez porque o policial tenha evacuado todos a tempo. O agente se aproximou, preocupado. Comandante, está bem? Alice respirou fundo e respondeu. Estou bem. De repente, Alice parou, olhando fixamente para a palma de sua mão. Um brilho estranho refletia ali. Confusa, murmurou. Eita, o que é isso? Seus olhos se estreitaram, intrigada com aquele detalhe que não parecia comum em absoluto. Pensou consigo mesma. Fios de ouro? Lembrei que o corpo daquela louca liberava algo semelhante antes. Se usarmos o equipamento do birô, poderemos encontrar pistas. O mistério se tornava mais profundo e ainda mais ameaçador. Após colocar o objeto dourado em um saco de evidências, Alice refletiu. Da próxima vez, preciso capturá-la. Seus olhos brilhavam com determinação. O mistério não poderia permanecer sem resposta por muito tempo. Os sobreviventes se reuniram ao redor de Alice e dos agentes, agradecendo emocionados. Muito obrigado. Vocês honram o nome do Esquadrão Antidesespero. Alice apenas assentiu em silêncio, enquanto à distância a cabeça da estranha observava tudo. O corpo do zumbi misterioso segurou a cabeça arrancada e murmurou para ela. Eu me sinto tão seguro agora. A cena era grotesca, mas de algum modo transmitia um vínculo sombrio, perturbando todos que presenciavam o estranho reencontro. Em seguida, o corpo encaixou a cabeça novamente no pescoço, ajustando-a com firmeza. A junção bizarra parecia natural, como se fosse algo já ensaiado. O silêncio ao redor se tornou pesado diante daquela visão sobrenatural. Conforme a cabeça se ajustava ao corpo, as roupas da mulher misteriosa se desmanchavam. Tecidas por sombras e fios dourados, caíam em pedaços ao redor dela, revelando sua forma sinistra e etérea, como uma criatura fora da lógica humana. Terminando de alinhar o pescoço, a mulher misteriosa disse ao próprio corpo em tom reconfortante: "Tudo bem, eu voltei. Cuidarei de você a partir de agora." Suas palavras ecoavam de forma estranha, como se falasse com outra consciência. Em casa, a misteriosa mulher contemplava uma foto emoldurada com 2 garotas. A loira era Alice e a ruiva era ela mesma. Murmurou aliviada. Ufa, finalmente em casa. Hoje Alice me chamou de incrível. Suas palavras revelavam saudade e carinho. O nome dela era Lívia. Observando a fotografia, sorriu levemente e comentou: "No geral, está tudo bem. Fico feliz em saber que você está ficando cada vez mais forte, Alice." Sua voz trazia ternura, mas também uma sombra de melancolia. Antes de adormecer, Lívia ainda segurava a foto. Murmurou baixinho, tomada pela emoção: "Boa noite, minha doce Alice." Em seguida, seus olhos se fecharam, mergulhando em um sono profundo. O quadro ficou iluminado apenas pela lua na janela. A narrativa voltou quase 4 anos no passado,
Lívia comentou: engraçado. Sinto que você está mais estressada que eu com isso. Alice questionou: é realmente necessário? Lívia respondeu firme: infelizmente, não temos outra opção. No terraço de um prédio alto, cercadas de zumbis, Lívia tentou convencer: se ficarmos, morreremos. Eles já cercaram todos os acessos. Alice hesitava, nervosa. Do outro lado da porta, os mortos-vivos golpeavam, prestes a invadir. Lívia avaliou a situação com frieza. A única saída é escalar até a montanha, do outro lado. Alice protestou em pânico. Mas é tão longe. Seus olhos denunciavam medo, enquanto os grunhidos dos zumbis ecoavam cada vez mais próximos. Com coragem, Lívia amarrou uma mangueira de incêndio à cintura e correu pelo terraço. Enquanto avançava, gritou: nunca subestime as habilidades de uma estrela do basquete colegial. Seu tom era confiante, mesmo no meio do caos mortal. Em um momento de ternura, Lívia tocou o rosto de Alice suavemente. Disse com doçura: não esqueça, estou fazendo isso por você. O toque fez Alice tremer. Naquele instante, o caos ao redor desapareceu, restando apenas as duas. Logo depois, Lívia saltou alto, com a mangueira presa firmemente à cintura. Seu plano era ousado: criar uma rota improvável de fuga. O coração de Alice disparava, observando a coragem que desafiava a morte pairando ao redor delas. Com precisão, Lívia tentou alcançar a torre do prédio vizinho. Cada movimento era um desafio contra o tempo, pois zumbis já tomavam o terraço. A esperança de escapar viva estava em suas mãos, enquanto Alice assistia em suspense absoluto. Lívia não conseguiu alcançar o parapeito do outro prédio e caiu, mas a mangueira de incêndio presa à sua cintura a segurou. Alice assistia aflita, o coração disparado, sentindo que poderia perder sua amada a qualquer instante. No último instante, antes de despencar, Lívia impulsionou seu corpo e agarrou com a ponta dos dedos a grade do parapeito. Seu braço tremia, mas ela lutava com todas as forças para não cair, enquanto Alice observava em desespero. Conseguiu se equilibrar e subiu pelo parapeito, alcançando o terraço. Para tranquilizar Alice, ergueu a mão com um sorriso e disse: ei, vamos lá, rápido! Era sua forma de mostrar que, apesar do perigo, ainda estava firme e confiante. Alice, ao perceber que Lívia estava bem, abriu um sorriso cheio de alívio. Suas pernas tremiam, mas respondeu com alegria: sim, agora mesmo. O medo deu lugar a uma chama de esperança, e sua voz saiu embargada de emoção. Em segundos, o sorriso de Alice desapareceu. Seus olhos se arregalaram e o coração quase parou. Ela gritou desesperada: ei, cuidado, atrás de você! Tentando alertar sua amada de um perigo que surgia silenciosamente. Mas já era tarde. Um zumbi surgiu por trás, avançou com violência e cravou os dentes no braço de Lívia. O som da mordida foi brutal, fazendo Alice gelar de medo, sem acreditar no que via. O destino parecia cruel demais. Lívia gritou em desespero ao sentir a dor lancinante da mordida. Para piorar, mais zumbis surgiram pela porta do terraço. O pavor tomou conta, mas ela respirou fundo, sabendo que precisava resistir e lutar até o fim. Do outro lado, Alice estava em choque. Gritava o nome de Lívia, tentando alcançar com os olhos qualquer chance de salvá-la. Sua impotência a consumia, e as lágrimas escorriam em desespero, rasgando seu coração. Lívia pegou o machado que estava cravado na cabeça do zumbi. Segurando-o com firmeza, olhou para Alice e sorriu com ternura. Então declarou: eu te amo. É por isso que você deve sobreviver a isso. Suas palavras ecoaram como um adeus. Alice sentiu o peito ser dilacerado. O peso daquela declaração tomou conta de sua alma. As lágrimas caíam sem parar, enquanto ela balbuciava o nome da mulher que amava. Nunca imaginou ouvir tais palavras em meio ao horror. Os zumbis se aproximavam lentamente, cercando Lívia. Com os olhos cheios de determinação, ela ergueu o machado e desferiu golpes certeiros, esmagando cabeças, transformando o terror em uma última demonstração de coragem. A dor pulsava no braço mordido, mas Lívia não parava. Com uma fúria brutal, atacava cada criatura grotesca que se aproximava.
O sangue respingava e o cenário era infernal, mas sua coragem brilhava acima do medo. Alice, incapaz de suportar a cena, caiu de joelhos. Seu grito de dor rasgou o ar, clamando que aquilo não poderia terminar assim. O coração dela se despedaçava ao ver o sacrifício de sua amada diante de tantos inimigos. Subitamente, tudo cessou. Lívia despertou debruçada sobre a mesa, diante da fotografia. Era um pesadelo. A respiração ofegante denunciava o terror revivido. Sussurrando o nome de Alice, ela percebeu que ainda estava viva. Ao acordar assustada, sua cabeça se desprendeu do corpo novamente. Girou no ar de forma bizarra e desajeitada. Lívia, sem forças, apenas encarava a bizarrice de sua própria condição, sentindo raiva e frustração. Sua cabeça rolou até cair dentro de uma lixeira vazia. Olhando para cima, resmungou: "Oh, droga, esse corpo meu, eu preciso dar um jeito nisso." Sua vida havia se tornado uma mistura entre tragédia e comédia sombria. O corpo de Lívia pegou a cabeça e um pote de cola. Enquanto tentava fixá-la de volta ao pescoço, ela pensava: "Quanto mais disso vou precisar? Este meu corpo está completamente acabado." O sarcasmo escondia sua dor. Enquanto o corpo lidava com a cola, Lívia assistia à TV. Uma reportagem falava de Alice. Seus olhos se entristeceram ao lembrar. Ela viu minha morte com os próprios olhos. Isso deve ter sido ainda mais doloroso para ela. Fitando a tela, a tristeza tomou conta. Lívia murmurou: "Eu queria tanto dizer a você que ainda estou viva, mas não consigo." O peso do silêncio a esmagava, e cada palavra engasgada se transformava em lágrimas. Desesperada, acrescentou: "Você mudou tanto que não se lembra nem um pouco de quem era antes." Suas lágrimas escorreram. O sofrimento por estar distante da única pessoa que amava a destruía por dentro. Enquanto o corpo penteava seus cabelos, segurando a cabeça com cuidado, Lívia refletia: "E se Alice não se importasse?" Rapidamente negou, balançando a cabeça. Não existe essa opção." O medo de ser esquecida a corroía. Diante do espelho, observando sua aparência remendada, Lívia murmurou: "De alguma forma me reconciliei com isso. Mas agora estamos em lados opostos, e não sei quanta vida ainda me resta nesse corpo." O tempo era implacável. Sabia que aquele corpo era provisório, que o fim se aproximava sem aviso. Até o fim. Não sei o dia nem a hora. O medo da morte definitiva a rondava, mas mais forte que isso, era a vontade de proteger Alice a qualquer custo. Relembrando os dias antes e depois de sua morte, Lívia refletiu: muita coisa mudou desde nosso término. A saudade queimava, mas também a fazia perceber que, apesar de tudo, sua ligação com Alice jamais se perdeu. Cerrando os dentes e o punho, tomou uma decisão inabalável. E se... Não, mas não importa. Se necessário, defenderei Alice até o fim dos meus dias. O brilho em seus olhos mostrava que o amor era mais forte que a própria morte. Lívia sorria animada diante da TV. E deixe-a subir na carreira, pois eu não quero nada mais além da felicidade dela. Mas a notícia lhe cortou o coração. Alice havia sido suspensa por 3 meses, acusada de agir arbitrariamente em uma missão. A alegria que tomava o rosto de Lívia desapareceu no mesmo instante. Diante daquela notícia inesperada e cruel, sua cabeça simplesmente se desprendeu do corpo mais uma vez. Era como se a dor fosse forte demais para se manter inteira. No departamento de saneamento da cidade Z, escritório número 11, os funcionários discutiam descontentes. Não, isso não faz sentido. Ninguém se feriu e uma tragédia foi evitada. O sentimento geral era de injustiça contra Alice. Alice, em defesa, disse à chefe: acredito que a punição é severa demais. Concordaria no máximo com redução de salário. Lia, séria, respondeu: o mecanismo da bomba ativaria quando o homem perdesse a consciência. Alice, inconformada, retrucou firme: e o que isso tem a ver com a minha punição? Sua voz carregava indignação, pois não aceitava que sua decisão de salvar vidas fosse tratada como um erro pela própria chefia. Lia a encarou de forma cortante:
Você já ignorou protocolos muitas vezes, agindo com pressa nas intervenções. Os auto-infectados notaram esse padrão. Alice sentiu a tensão crescer, seu coração apertado pela acusação. Leah completou com um tom grave. Em outras palavras, eles estão de olho em você. Alice arregalou os olhos, surpresa, sentindo o peso da revelação que mostrava que estava sendo vigiada até por seus inimigos. Leah explicou. O relatório confirma que você não teve tempo de proteger os transeuntes. Se não fosse um golpe de sorte, hoje estaria enfrentando punição ainda pior. Alice engoliu seco, sentindo-se injustiçada. Leah concluiu, encerrando a conversa. Seus parceiros serão temporariamente transferidos. É tudo. Você está dispensada. Alice abaixou os olhos, a tristeza dominando cada fibra de seu ser naquele momento. Sem forças, Alice virou-se para sair. Seus passos eram pesados, sua cabeça baixa refletiu o desânimo profundo. O peso da suspensão e da solidão caíam sobre seus ombros, como uma sentença difícil de carregar. Do lado de fora, os funcionários que tinham escutado tudo murmuravam entre si. O clima era de tristeza. Todos estavam abalados com a suspensão de Alice, uma colega querida e respeitada por sua coragem. Um funcionário questionou. Madame diretora, vale a pena assustar Alice assim? Outro acrescentou. Se quisesse dar férias, podia resolver pacificamente. Leah retrucou. Ela não ouviria. Pessoas como ela precisam de dureza. Sentada diante do monitor em sua sala silenciosa, Leah encarava com atenção a ficha de Alice aberta na tela. Seus olhos refletiam preocupação e severidade. Pensou, ela precisa aprender algo a cada mês. Espero que, desta vez, algo realmente entre em sua cabeça. Com o relatório em mãos, Leah suspirava, visivelmente incomodada. Murmurou para si mesma. Há algo errado. Uma coisa não sai da minha mente. Seu olhar permanecia fixo nos detalhes do documento, como se cada linha escondesse algo importante. Então, Leah releu o trecho. Um policial notou uma pessoa semelhante a um morto-vivo. Concluiu tratar-se de auto-infecção. Leah franziu o senho, intrigada, refletindo sobre as implicações perigosas e suspeitas daquela observação incomum. Então, outro detalhe chamava a atenção. Dela, testemunhas alegaram ver uma figura escura mover-se rapidamente antes da explosão. Hostilidade dirigida a Alice? Uma explosão contida demais? As perguntas só aumentavam. Leah murmurou em tom sério. Uma pessoa com aparência de morto-vivo? Uma explosão abafada? Isso precisa ser investigado a fundo. Tenho a nítida impressão de que algum detalhe crucial passou despercebido e pode mudar tudo. Enquanto isso, Alice se refugiava no depósito de evidências. Com lágrimas nos olhos, segurava aquela coisa que caiu de Lívia. Sussurrou para si mesma. Preciso voltar à equipe. A todo custo preciso lutar ao lado deles novamente. Entre soluços, observava o objeto flutuar em sua mão, apontando uma direção. Será que isso tá vivo? Perguntava em choque. Aquilo parecia pulsar como uma bússola, conectando-a a alguém importante. Guiada pela energia estranha do objeto, Alice respirou fundo, tentando se acalmar. Talvez isso me conduza até sua dona. Suas mãos tremiam diante da porta. Será que ela realmente está atrás de tudo isso? Com o coração disparado, Alice golpeava a porta repetidamente. A ansiedade queimava dentro dela, misturando medo, aflição e uma esperança quase insuportável de finalmente reencontrar quem acreditava perdida há tanto tempo. Do outro lado da porta, Lívia já percebia a presença de Alice. Murmurou para si mesma, com voz tensa e cheia de expectativa. Então, ela veio até mim. Tudo bem, venha, apareça. Seu coração acelerava, mesclando nervosismo e desejo contido de reencontro. Quando a porta começou a se abrir lentamente, Alice se afastou do campo de visão de quem abriu a porta, cerrando o punho. Estava preparada para qualquer perigo que surgisse. Seu corpo inteiro tremia com adrenalina e expectativa. 2 homens abriram a porta. Um deles riu, dizendo: "Não seja louco,
Filmei o quadrado e a garota não voltou. Tem muita coisa aqui que vale um bom centavo. Ambos riam, despreocupados, sem imaginar a força e a surpresa que os aguardava naquele instante. Alice avançou com fúria, desferindo o soco certeiro que atingiu os dois homens ao mesmo tempo, arremessando-os com violência para dentro do apartamento. Cada movimento refletia a intensidade de sua raiva e determinação inabalável. Ei, sobreviventes, o que acharam desse marroá? Me conte, eu quero saber. Inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer. Deixe o seu like na mordida para fortalecer o canal. Mas agora me fale o que vocês acharam. Me fale se gostou ou não. A sua opinião é muito importante para o canal. Se você gostou dessa obra, vou trazer a continuação. Se ela for bem em visualizações, eu trago a continuação.